menina não vem? Vamos começar. Gente, ó, bom dia. A gente está aqui com o grupo da exposição Terceira Margem, seu Zito com isso, e faltou o Wallace Lopes com Tumulto na Beleza, mas temos um grupo interessante de artistas para poder falar um pouquinho desse processo de criação das obras, da possibilidade que a escultura pode nos oferecer em relação a materiais e a fusão desses materiais e o que cada um desenvolveu no seu trabalho particular para poder apresentar para esse público, né? A gente inaugurou uma exposição belíssima, eu estou muito orgulhoso, porque todos têm um trabalho extremamente significante, todos fizeram um esforço enorme para poder concluir e montar essa exposição que foi extraordinária. Então eu queria começar com o seu Zito, que é o nosso mestre querido aqui da escultura, que nos presenteia a cada semana aí com um processo novo. Seu Zito, como é que é essa história aí do seu trabalho, do Isso? O trabalho disso, né, foi justamente uma colega nossa que sempre perguntava o que eu estava fazendo e eu não tenho realmente um projeto pré-definido que eu vou fazer. Eu falei, isso é isso. Aí eu falei, é isso mesmo, é imaginação sua sobre a obra. Porque realmente até eu não sabia o que iria ser ao final daquele processo. E era um processo que me absorvia completamente, eu ficava realmente tomado pela coisa, tanto é que eu vou lá para fora e dificilmente eu entro, quando eu entro para tomar alguma coisinha, para melhorar a inspiração. Isso aí, um café nunca faz falta, nunca é demais. Um café branquinho. Pode ser um café branco, café branquinho, um café sozinho. Esse café de Minas é muito bom, né? Muito bom. E sem falar que o café branco, você é contra a lactose. Não tem lactose nem glúten. Mas então, isso aí, por conta disso, eu acho que eu produzo muito, porque eu vou pegando materiais, não tenho uma pré-definição também de que material eu vou trabalhar. E aí já trabalhei com madeira, trabalhei com pedra, trabalhei com cerâmica, celular. Só não trabalhei ainda com solda, porque aí eu vejo o Wallace praticamente monopoliza a solda. E agora nós temos o Ney também. Temos o Ney aí também encarando a solda. Também é um outro adepto da solda. Mas eu acho que aquilo me causou muita estranheza quando eu fiz o primeiro contato com a solda, aquela explosão. Aquilo talvez me assustou um pouco, eu sou muito delicado. Então eu deixei a solda para os colegas e me dediquei lá fora, até mesmo porque a solda não vai lá fora. Então você prefere trabalhar com pau? Pois é, o grupo todo ficou muito entusiasmado e surpreso com todo o seu processo, né? Com essa diversidade de material. O que eu sempre achei muito interessante nesse seu processo é a sua, digamos, falta de... não sei se é falta bem o nome, mas a despretensão com que você olha os materiais. Porque muitas vezes, como escultor, a gente tenta encontrar um material que está mais adequado ao que você quer fazer, ao que a gente está buscando, e eu sinto que você não tem esse preconceito. O que chega, você mata no peito e chuta. Não, eu não me vejo assim. Pelo contrário, eu às vezes não tenho essa pré-definição, mas há determinados materiais que me chamam e que aquilo parece que tem um imã que te convoca. Me convoca e que faz com que eu, com ele, começamos a interagir, e aí essa interação é que vai
numa progressão que chega a um ponto que é isso. Maravilhoso. Então, eu não tenho uma... Você falou bem, né? Eu não tenho uma prevenção, não tenho uma pré-definição do que eu vou fazer. O que pintar, não é o que pintar, é que às vezes eu, sem que tenha definido, tem determinados materiais que me chamam, que fazem com que eu veja dali uma possibilidade. E a possibilidade, eu acho que tudo, gera toda essa chama que eu fico às vezes absorto ali, não vou nem ao banheiro, fico, mas também não acontece mais nada diferente. Maravilhoso, Zé. Lia, fala um pouquinho, Lia, do seu processo, do seu trabalho, da sua escultura, dos dançarinos, dos tangueiros, dos amantes. Dos Amantes. Dos personagens do circo, né? Os personagens do circo, Bem, dançarinos. dançarino. Né? Bom, o processo que eu cheguei aqui, né, e com essa diversidade de materiais, eu até comecei pelo assim, o mestre me falou assim, faz uma cabeça, né? Então eu escolhi a cabeça maior, que tinha uma mulher africana, e aí ela quebrava quando eu fazia o trabalho, e aí eu fiquei pensando, eu acho que eu não vou continuar. Mas aí, quando foi a primeira exposição, eu que faço já outra arte aqui, outra oficina de música, e meus colegas falaram, foi você que fez essa peça? Aí eu fiquei pensando, não, tá aí, eu vou trabalhar, vou ficar nessa oficina. E aí essa oficina que nos trouxe assim essa complexidade de materiais, eu comecei a trabalhar com peças grandes, mas o meu espaço na minha casa é pequeno, então aí eu escolhi a cerâmica e eu trabalho com o cotidiano, com aquilo que eu sinto. Geralmente eu faço um trabalho inspirado, pela inspiração assim, de fazer aquela peça no momento. Aquilo é uma coisa que fala comigo e eu olho assim o material e a argila, é um processo curativo. Então, a maneira como a gente amassa é como desamassar a vida da gente. E aí eu comecei a trabalhar nessa... E a primeira maneira como eu trabalho na peça, na argila, eu agradeço aquele material que eu estou trabalhando. E aí, na maneira como eu faço a peça, e aí quando termina a peça, eu converso com ela. Muito bom. Aí é que eu vou conversar e que eu vou dar um nome. Eu fico em silêncio ali, olhando a transformação. Aí depois, quando eu sei que ela vai para o forno, aí eu fico assim, conversando com ela. Você está muito bonita e você não vai chorar lá na transformação. Quando sai a peça, aí eu vou dar um nome à peça. Essa peça dos dançarinos, eu imaginei assim, que eu gosto muito de música e os passos certos dali do casal ou de quem quer estar dançando, é maravilhoso. Então eu me inspirei também na minha sobrinha, que gosta muito de dança, e ela é dançarina, assim, né, que dança os dois, né, dançando. E aí eu imaginei, mas eu queria fazer bem uma mulher gorda com um homem magro. Mas aí saiu aquela peça que eu gostei muito e eu acredito que o público também gostou. Muito boa, muito linda. Nessa exposição nós fomos muito felizes. Muito felizes, seu trabalho tem uma identidade muito forte, então é muito legal ver uma nova obra sempre, né? Muito importante. Na gratidão que eu estou aqui. Maravilhoso, Lia. Vamos virar um pouquinho para fazer um pouquinho do outro lado, pegar aqui a nossa querida Ana. Tudo bom, Aninha?
Fala um pouquinho aí do seu processo nessa caminhada da escultura, Aninha, da sua escultura, do que foi essa obra. Esse trabalho, né? Assim, primeiro eu acho que a gente tem que falar de como foi importante essa mostra. Eu acho que o ateliê como um todo merecia isso, assim, a gente conseguiu estar um pouco fora da multiarte, assim, e aí a gente conseguiu se dar atenção, olhar para os nossos trabalhos todos, né? Eu acho que teve uma integração muito boa nesse dia, e aí eu acho que isso também é um coroamento do trabalho do Sandro, né? Que merecia também essa coisa separada. Eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? Foi muito legal também, assim, o trabalho do Serpa, que eu acho um negócio espetacular, que é Vitor, mas na verdade eu chamo de Serpa, e que tem essa coisa da identidade, que eu acho um negócio fantástico mesmo. Eu queria ter falado na hora, né, de como é orgânico. Eu acho que é isso, a palavra do trabalho do Serpa é isso, né? O material parece que combina com ele, tá? E Isalia também, que era coisa do cotidiano, e das outras pessoas. Eu especificamente, né, eu já estou na escultura 12 anos, né, ou 13 parece, mas especificamente esse trabalho, quando o Sandro fez a proposta inicial para mim, eu comprei a proposta inicial, que era trabalhar uma escultura, tridimensionalizar um poema. E aí eu escolhi um poema de Drummond, eu trouxe até aqui, né, que eu eu escolhi um poema de Drummond, por isso eu fiz isso, que está aqui atrás, o poema do Drummond, no qual a peça acabou sendo inspirada. Como tinha pouco tempo para realizar, eu mantive ela em cerâmica mesmo, e aí foi... Eu gosto dessa coisa de ter um trabalho para fazer, efetivamente, me agrada, né? E aí foi a discussão, o processo de discutir com o Sandro como é que em tão pouco tempo eu ia conseguir realizar uma coisa, porque não dava para fazer um molde, para dar tempo de secar, para preparar, então teve que ser na cerâmica, né? E aí foi muito legal, porque aprendi muito sobre essa técnica, desde pegar esculpir no barro, na argila, deitado, sem apoio dentro, né? Foram várias tentativas e aprendi muito sobre isso, como tornar essa cerâmica mais resistente, porque ela podia quebrar com facilidade, né? Já que ela não foi, aí eu fiquei com medo dela ir ao forno, ela quebrar, e aí eu optei por não ir ao forno. E aí, como nesse momento da minha vida, e aí eu fiquei muito feliz, porque há um tempão que eu não conseguia modelar efetivamente nada. Tipo, eu estava numa crise criativa, eu acho que a pandemia me deixou assim. Eu estava até muito afastada do ateliê. Então esse trabalho aqui foi um trabalho que me fez querer saber, voltar até a minha relação que eu tinha antiga com aqui o ateliê. Eu voltei a me sentir, sabe, com vontade de estar aqui. Eu tô com um monte de outros projetos, aí eu acho isso foi muito bom. E aí, quando eu tô numa fase de escrever muito, eu acabei pegando e fazendo uma poesia. Assim, aí eu fiz o caminho inverso, né? Eu fiz uma releitura, né, do poema do Drummond, né? Fiz a minha opinião, a minha releitura mesmo. Quer ler ele rapidinho aí? O meu? É. Ou o outro? Não, o seu. Ah, o meu. Porque o do Drummond chama Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. E aí eu fiz respostas em forma de cavalo marinho, a incrível audácia de dialogar com Drummond. Presta atenção. Hipocampo, hipo. Hipo é cavalo, campos é monstro marinho. Vem da mitologia esse seu jeito, dele. Místico, mágico, cabeça de cavalo, corpo de peixe. Ambíguo, fortes, profundos, frágeis, suaves, na forma materializada interrogação, eternas inquietações. Vagueiam suaves nas ondulações marítimas entre as profundezas das fossas. Busco sentido, de pé cambaleiam e se deixam levar. Busco equilíbrio, lançado em mares, ora revoltos, ora tranquilos. Ora tranquilo e adormece sem paz. O tempo é curto, é mágico, é bonito, é feminino. É a vida vivida. É bonita, é bonita, é bonito. É isso. Então eu quero agradecer ao Sandro, né?
desde o começo, é isso, eu quero agradecer ao Sandro a oportunidade de estar aqui, estar vivenciando essas coisas, que a gente vivencia aqui. Eu acho que é importante a gente falar isso do ateliê, né, que é esse microcosmo assim, da sociedade. Eu acho que a gente vivencia essas coisas, isso é bom também, sabe, assim, acaba que isso reflete no trabalho, acho que tudo isso é meio conjugado. E aí é isso, foi muito legal e... Maravilhoso. Obrigado. Agradecer você também pela sua presença, porque com todos os demais colegas, né, fazemos um grupo que eu acho que tem muita energia para passar um para o outro, né, sempre tem um incentivo, sempre tem uma palavra não uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. De aprender, de dar um toque para a gente aprender. Muita troca, Às vezes já aconteceu de eu estar fazendo um negócio para passar por mim e falar assim, Aninha, se você botar assim, vai dar certo melhor. Isso é um negócio que é super legal. É muito legal. É muito legal, isso acontece bastante aqui, eu acho. A troca de Maravilha. Dona Alice, tô te vendo aí, aqui pela câmera. Tudo bom? Você quer falar um pouquinho da sua escultura, do seu processo? Parabéns, né? A todos nós. Fizemos coisas muito bonitas, belíssimas, e devemos a você. Muitas pessoas que vêm aqui sem manipular argila e sabe. E dali ela vai no afã e vai fazendo coisas simples e bonitas. E começa a conhecer e se intimidar e se tornar aquilo uma coisa, acho que a palavra não foi bem essa, mas tudo bem. E se tornar a argila um aliado à amizade, ao amor. E isso aconteceu comigo. Sabe? Eu poderia estar fazendo 3 anos de casa, que eu tenho com você, outros materiais. Mas a argila me tocou profundamente. A argila é a mãe, né? Eu faço uma coisa da argila e sei que aquilo que eu fiz saiu dentro de mim como um filho. E ninguém tem mais aquele trabalho, só eu que tenho. É único. Então isso me cativa demais. Maravilhoso. A exposição eu não estive, mas foi maravilhosa. A exposição dos trabalhos muito bem expostos. O Serpa, que teve o trabalho dele, o maior número, são todos muito bonitos. O Wallace, com a sua é muito excêntrico aquilo que ele faz, mas é uma coisa dele, ele se personalizou naquele estilo de trabalho. É verdade. E quanto ao meu trabalho, eu amo isso. É bem na verdade que sem eles eu não sei se eu já estaria aqui na Terra. Porque a depressão iria me comer. Seria o câncer da minha alma. Mas os bichos, há uma reciprocidade entre mim e eles que me faz eu rir, que me faz ter um olhar mais terno. Enfim, é o meu remédio. Maravilhoso. Profundamente. E o colibri é uma ave, pouco vejo, quase nunca, mas as poucas vezes que eu vi da minha varanda, vejo já muitas árvores, eu fiquei assim hipnotizada. Na maneira dele voar, na maneira dele se alimentar, da beleza dele, da pequenez dele. Essas coisas, se eu pudesse, não tivesse gato, eu tiraria toda aquela proteção e faria dentro da minha varanda como fala? Uma coisa que não é um viveiro, que fala, mas é uma coisa semelhante a isso. Se eu pudesse ouvir o passarinhar, o murmurar de uma água, aquilo me faz dormir, me faz bem a minha alma. Está precisando muito desse momento. Então eu fiz com muito amor, querendo sempre
colocar uma coisa diferente, que o avivasse mais. E eu fiz o meu trabalho, que para mim, tudo aquilo que eu faço, por pior que a pessoa possa perceber, mas como saiu de dentro de mim, eu acho os meus trabalhos muito lindos. Porque fui eu que fiz, Claro. fui eu que criei. Aquilo ninguém tem mais, só eu. Isso para mim me valoriza tanto como pessoa. É um prazer, né? É um prazer. Muito bom, Alice. Muito obrigado. E você, Sandro, é um homem, não tem adjetivo. É um homem bom. Eu vou sair no vídeo todo inflado. Mas isso é muito bom ouvir. Eu digo por mim. Você Muito é um obrigado, homem bom, Alice. Você é um homem atencioso. Você sabe consertar um trabalho de uma forma muito sua, sem desqualificar o aluno. Tudo para você que o aluno faz está bom. Então essas coisas é muito difícil encontrar. Sabe? Muito obrigado, Alice. Eu máximo. Aí chegando o nosso novo artista. Qualquer lugar que eu esteja, porque a minha vida está cada vez importando mais, eu nunca tirarei você do pensamento, sempre tirarei você, falarei para você os melhores deles de mim. Muito obrigado. Beijo pra Um beijo no coração. Doutor Ney, diga aí o que o senhor desenvolveu e como é que foi esse seu processo aí com a solda, com o equilíbrio, com o mobile, que é todo um desafio, né? Sim. Eu comecei aqui tem pouco tempo, né? Acho que uns 3 ou 4 meses. Na verdade, eu comecei um pouquinho antes da pandemia. Como eu já ia me aposentar 2 anos depois, eu resolvi experimentar fazer. Mas aí veio a pandemia, acho que eu tive 2 aulas ou 3 aulas. Veio a pandemia, eu acabei indo para um sítio que eu tenho perto de Lumiar, fiquei 1 ano lá. E lá acabei fazendo um móvel com 2 aulas que você tinha me ensinado aqui, me deu um livro para ler. Acabei que eu li o livro sozinho lá e fiz. E ficou muito bacana, todo mundo que vai lá. Legal. Na sala, quando bate o vento, ela se mexe toda, etc. E eu gostei desse negócio de equilíbrio, achei que ficou bacana. E aí quando eu me aposentei agora em março, e aí voltei, aposentei, mas continuo a trabalhar, para dizer a verdade. Como eu sou professor da UFRJ, eu oriento alunos, mestrado, doutorado, vou esperar eles acabarem. Então vai levar mais uns 2 anos. Me aposentei oficialmente, mas trabalhando num ritmo menor. Mas aí resolvi continuar nessa parte de equilíbrio. Né? Eu achei que me cativou. Aliás, até porque eu sou professor, uma parte chama dinâmica de estrutura, que tem muito a ver com equilíbrio. As equações, as maluquices todas, e aqui eu queria fazer a coisa na prática. E aí eu comecei com solda. Não é que eu não gosto do resto, eu gosto de cerâmica, de repente eu vou entrar depois. Muito bacana. Quantos trabalhos de vocês aqui? Achei muito bacana, já que estou falando de vocês, a ideia da Ana de fazer o folhetinho, já conversa, achei bacana. Os trabalhos do Zé, fantástico. Eu fiquei assim, maravilhado, eu não sabia que fazia esses trabalhos todos. Ele aqui muito compenetrado, assim, vai lá fazendo um negócio, mas não tinha visto todo. Cada coisa é fantástica, como também de todo mundo, né? O Wallace, as coisas que o Wallace faz, que é com solda também, improvisando materiais, também me atrai. De repente vou partir para uma coisa assim, nos próximos trabalhos, né? Aquele trabalho que eu fiz, eu chamei de leveza reversa, porque na verdade se virar ele ao contrário, apoiar ao contrário, ele não fica equilíbrio, ele tomba, ele cai para o lado. Né? E na verdade eu fiz aquele negócio pequenininho que eu estou fazendo para mim, era fazer um grande para botar no jardim do meu sítio. Ele é um protótipo, né? É um protótipo. Até fazendo agora esse grande aqui. Tá? E é isso, mas eu
também, assim, adorei, tá? Como todo mundo falou, o Sandro é fantástico, ele sempre dá força pra gente, e dá os toques certos que precisam ser dados, tá? Estou também, assim, aprendendo muito com todo mundo, eu passo, olho um fazendo, outro fazendo, e vai te inspirando e vai, assim, te dando vontade de fazer também, né? Eu acho que essa troca no ateliê é o que nós temos de mais rico, porque cada um tem uma linguagem pessoal e a troca dessa linguagem com o outro agrega e transforma o outro, né? Então a gente sempre está somando novas possibilidades para uma nova obra, né? Esse enriquecimento coletivo que a gente tem, né? Eu acho que é muito valioso. Com certeza, muito valioso. É uma usina, aqui é uma usina de pessoas, né, amizade, de ideias, compreensão, entendimento, crescimento. E também a gente aprende trocando, né? Cada um é uma engrenagem, né? Respeitando o outro, né? Com Do jeito que certeza. ele é. É muito bom. Eu queria fazer não uma crítica, uma observação, porque eu acho que essa característica que você deu, e cada um tem uma individualidade, é produto da forma como você conduz o ateliê. Você estimula cada um a fazer o que pode ser feito. legal, maravilhoso. Eu fico honrado. Muito obrigado. Muito honrado. Essa exposição, por exemplo, como eu sou novo, eu não sei se vocês têm o hábito de fazer, eu achei fantástico. Porque deu força para todo mundo se sentiu bem, além de, né, ter interação com as pessoas. Eu acho que foi uma ideia fantástica e ficou ótimo. É sempre uma honra para mim poder compartilhar a minha maior paixão, que é a escultura, a arte. Acho que esse lugar, quando a gente troca paixões, sempre são boas trocas, né? Fala aí, Dr. Ortwin, você que veio lá de cima do globo, aqui para os trópicos, como tá um tempo aqui no ateliê, o Ortwin trouxe uma obra que ele já trabalha, já vem desenvolvendo escultura há muito tempo também. Então a obra dele é uma obra que não foi executada aqui, ele está fazendo uma outra coisa nesse momento, mas que veio incorporar no grupo aí um trabalho de uma nobreza muito grande. Olha, eu não consigo explicar exatamente se é mais processo ou mais produto, porque eu vejo isso como uma perda de medo, uma tentativa de perda de medo, porque quanto menos medo, mais amor que tem, que são os contrários. E o produto mesmo, uma escultura, é resultado de pequenas mortes do processo, porque no processo puro, sem intenção, você tem total liberdade e a peça, seja que for pedra nesse caso agora, mas madeira, muitas vezes madeira para mim, é uma liberdade total. E à medida que você começa a imaginar coisas, o processo morre. Que faz tentativa de virar produto, virar uma coisa final. E essa dança, o pêndulo, ida e volta, chega num certo ponto que vira uma escultura. Às vezes uma escultura boa e às vezes não, porque o que realmente importa é o processo. O caminho. Né? E perdendo esse medo, será que vai dar? Essa peça foi pesada, maravilhosa, não sei o que, fazia parte da natureza crua. E para transformar isso em uma coisa, é uma certa responsabilidade, ou não, porque o processo em si já é suficiente, ao meu ver. A grande tristeza é que as pessoas sempre querem
um título para a peça. Eu dou títulos para minhas peças porque as pessoas pedem, mas eu acho que, além de ser uma perda de tempo, eu acho que é um certo furto de oportunidade, de experiência para o observador, porque impõe alguma ideia já, ao invés de deixar livre, porque não são palavras necessariamente que vão descrever a peça. Isso é uma coisa, um impacto para a sua própria pessoa, que ela se sente confortável. Se eu quero isso na minha sala, jamais, melhor só ver e sumir. É isso. Maravilha. Então, viva o processo. Maravilha, Orton. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pela a curadoria também desse espaço. Curadoria profissional. E aí, doutor Cris Acioli, conta um pouquinho da sua história com a escultura aí, da sua obra, dos cravos. Então, é uma coisa interessante que assim, eu estava vendo, na minha cabeça está desenhado, né, porque eu me afeiçoei com esse grupo. Só que assim, era na minha cabeça, né? E quando eu vejo que cada um traz exatamente a mesma coisa, eu digo, realmente tem sentido, né? Estar na minha cabeça. Que essa história da liberdade que se tem aqui, né? Para criar, o que o Orton disse, a história de ir perdendo os medos, né? Eu tinha um medo muito grande de concluir, né? Que aí você vai se apegando àquilo. Não, eu quero concluir uma Pietà de Michelangelo. Não é a Pietà de Michelangelo, é o que eu, na minha dimensão, consigo fazer, né? E hoje eu estou muito mais tranquilo nesse sentido. E hoje uma das buscas que eu tenho muito aqui no ateliê é concluir. Eu tenho muita coisa em casa parada que, como não tinha uma definição na minha cabeça, eu fui guardando. Eu não tenho espaço mais para guardar, né? E aí hoje eu estou nessa busca do concluir. E aí é muito bom vir aqui trocar com você, Sandro. E você dá algumas sugestões para pensar. E aí eu digo, pô, isso aqui não serve para isso, mas serve para aquilo outro. E abre um leque de possibilidades na minha vida que antes eu não estava tendo, né? Eu vou contar uma experiência minha primeira exposição individual. Eu convidei um amigo meu para ir nos visitar. Quando terminou a exposição, ele olhou para mim e disse, quem disse que você tinha condições de fazer a exposição? Isso foi uma pergunta que realmente no dia me chocou muito, né? E eu respondi, não, mas aí cada um tem os seus problemas também, né? Eu tinha vencido o problema e ele não. Ele precisava dessa autorização. E eu disse para ele, cara, quem me deu a autorização foi no dia que eu olhei no espelho e disse, eu tenho condições de falar da minha obra. Se eu tenho condições de fazer isso, então e coragem para fazer, né? Eu acho que uma das questões fundamentais na arte é coragem. Porque exatamente. A gente, quando expõe, a gente está se desnudando, né? Você está mostrando a sua alma para o outro. Exatamente. Então tem que ter muita coragem. E aí, assim, eu vim de algumas escolas, né, de belas artes, né? Que na sua cabeça você fica pensando que é belo mesmo, né? Que belo, que é belo. E é belo para quem, né? E a que momento esse belo é belo para alguém, né? E aí hoje eu estou me repensando isso, e quando eu vejo cada um com um belo, às vezes o belo completamente diferente do belo que muita gente procura belo, e aí você olha e diz, isso aqui é lindo, né? Isso é muito bom, né? Ver o Wallace produzindo com a ênfase que ele produz, com sucata, sem ficar no lugar comum, cara, isso é uma coisa maravilhosa, né? Ele não está no lugar comum.
Porque tem muita gente trabalhando, estou desrespeitando esse trabalho, né, das pessoas fazerem aquelas coisinhas com a sucatinha. Não, ele sai, ele vai para um outro patamar, que é o patamar da arte. Ele sai do artesanato e vai para o lugar da arte com as sucatas dele. Cara, isso é, para mim, maravilhoso, né? Ver o Serpa, que é um rapaz super jovem, né? Com essa produção dele, cara, é impressionante, bicho. É impressionante ver uma pessoa tão jovem como você, né? O Zito. Isso daí é lobby de Copacabana, né? É a marca do Elixir. É a marca do Elixir. Mineiríssima. Ampliar o limite do possível, né, cara? Eu acho que a arte tem essa característica de ampliar o limite do que nós acreditamos ser possível, né? Sempre um pouco mais, sempre um pouco além do que antes se podia. E esse preâmbulo que eu fiz é para falar dessa minha peça, né? Essa minha peça foi uma proposta de uma curadora de São Paulo, que era para falar sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos. Eu estava em Natal em férias, um problema de família grande, e aí ela me liga para participar dessa exposição. E eu na hora disse, cara, não vou falar sobre isso, não vou perder meu tempo com isso, nesse momento que eu estou, porque assim, não é a minha linha de pesquisa. Minha linha de pesquisa é para falar da história negra, né? Da história da luta dos povos pretos, né? De tudo que envolve a África. Essa é a minha linha de pesquisa, né? E nesse momento não é que eu tenha concentração nisso, tem uma abrangência maior, mas naquele momento em que eu estava com problemas de saúde na minha família, né, era difícil largar para ir pensar numa outra coisa. E aí quando eu desliguei o telefone, veio exatamente esse incômodo que a gente tá falando aqui, né? Pô, que artista sou eu que nem pesquiso nada e digo não? Pô, bicho, artista de nada, né? Eu simplesmente fechei a porta sem nem perguntar aí, mas é o quê, né? E aí eu fui pesquisar um pouco mais, né? Eu conheço a Revolução dos Cravos, foi da minha época, né? Nos anos 70 eu já tinha uma certa compreensão, principalmente através das músicas, né? Principalmente através do Chico, que aí ele trazia isso muito, muito forte para a gente discutir, pensar e analisar. E aí eu fui pesquisar e encontrei uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, né? A independência dos povos africanos de colônias da África aconteceu a partir desta revolução, né? Quer dizer, tinha tudo a ver com a minha linha de pesquisa. Tudo a ver. Né? E aí eu estava negando isso porque simplesmente fui raso na coisa. E aí imediatamente eu liguei para a curadora e disse, olha, ainda tem minha vaga, ela riu. Aí disse, eu podia não lidar mais, né? E realmente, olha o que eu teria perdido. E aí fiz a minha peça, né, que é Escravos, né? Que aí eu brinquei com escravo, com o cravo da Revolução dos Cravos e com cravos que são fincados nas pessoas, né? Assim, e isso deu uma das peças que eu hoje amo. E aí, aqui no ateliê, teve um outro processo de aprendizagem que foi muito grande, que é trabalhar com cimento, que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, né? Que foi um motivo de aprendizado grande, né? Foi descoberta grande. Depois foi fazer uma pátina que ficou, para mim, na minha visão, super interessante, que foi uma coisa, para mim, muito importante, né? E que, assim, depois ver concluído o processo é muito gratificante. E realmente, assim, só tenho a agradecer a você, Sandro, pela liberdade que você nos dá, né? Pela disposição que você traz para a gente, né? De poder aconselhar no momento certo, né? Dar liberdade no momento certo. Isso para mim é super importante. Obrigado por me trazer para este lugar e poder errar. Né? Maravilhoso. Que é muito bom. Maravilhoso, Cris. Muito bom. Obrigado. Grande.
E aí, dona Cidinha, você que fez um banco lá para o pessoal não sentar. Vou começar como a maioria começou aqui, do encontro que a pessoa tem quando chega aqui, né? Eu falo que não é por acaso, porque nada na vida é por acaso. Eu vim através de fazer um trabalho para um artista e conheci o Caluste, né? E isso em 2015. Aí conheci essa sala aqui e você, que é o nosso grande mestre, né? Que tem essa sagacidade de conhecer cada um da gente e saber o que a gente precisa, né? Porque ele sabe, ele enxerga o eu da gente. E isso aqui é um lugar que eu precisava na minha vida. Que tem um ditado que fala, os opostos se atraem. Não. Quem se atrai são os iguais. E aqui somos todos loucos. Então, ninguém aqui é diferente. Somos loucos, seja lá por que for. Mas somos iguais. E você me mostrou um mundo que eu conhecia de outra forma. Então, aqui é meu lugar. Conheço e já trabalhei em vários outros ateliês, com outros artistas de renome. E não existe, não sei fora do Brasil, mas no Brasil não existe um lugar igual a esse aqui. É muito maluco junto, né? Quando eu falo, o grau é alto. Você atrai. Ele é o louco mestre. Então as pessoas falam, nossa, que lugar maravilhoso, queria que tivesse aqui na minha cidade, queria que tivesse no meu estado. Eu fiz, é só você se mudar para o Rio de Janeiro e ir para lá. Aí veio o projeto da exposição. De início eu tinha outra peça que não deu certo, não consegui terminar. E por acaso, isso aí foi por acaso, né? Eu também, vou me corrigir, não foi por acaso. Chegou no meu ouvido que um preto velho queria um banco, mas queria um banco que fosse feito, até arrumado, um tronco velho que desse para ele. Aí eu disse, não chegou no meu ouvido por acaso. Era para chegar para mim, para poder fazer aquele banco. Então aquele banco é o assento do conforto, porque é um tronco que virou um banco, mas aí você quer o acalento do assento. Mas o arame farpado não vai lhe dar isso na vida. A vida é isso. Você quer um conforto, mas a sua realidade é o arame farpado. Tem uns dizeres no banco que eu que fiz, né? Meio que uma poesia que retrata tudo isso aí. Que a vida não é o assento do conforto que você quer. É aquele assento com aquele arame farpado. É a nossa realidade da vida. E eu sou muito grata de conhecer todos vocês, de estar aqui esses anos todos, de cada dia aprender mais, né, com você, com todo mundo aqui. Isso aqui é a troca do saber. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. A gente precisa trocar o que sabe com o outro. Para poder um dia alguém conseguir chegar aqui e conseguir viver o que a gente vive aqui. É um enriquecimento coletivo, sem dúvida. Isso aqui é um coletivo. Eu não sei se é um coletivo em si nesse sentido, mas eu acredito que nós temos uma troca, uma partilha muito grande, não só de saberes, mas de afetos, isso sem dúvida. Eu lhe agradeço muito por tudo que você me ensinou, através dos bullying, né? Dos assédios, né? Você me bota lá em cima, daqui a pouco você me dá rasteira. Mas a gente vai vivendo assim mesmo. Só a gente fica mais forte quando cai, né? Aprende a cair, né? A queda sempre fortalece. Afinal de contas, tem arame farpado. Maravilha. Ele passa a mão e diz, nossa, você foi demais. Aí depois vem e lápis com o arame farpado. Vamos comprar as bolhas. Eles caem em cima da bolha. Dona Deise, você que está aí do lado da Cidinha, para a gente depois fazer essa linha de trás aí, chegou o nosso querido Wallace, chegou o grande Milô. Quer fazer com ele lá primeiro? Não, vamos com você, a gente segue com as meninas e termina com eles. Olha só. Vem pra cá. Eu me descobri gostando de coisa bonita desde 3, 4 anos de idade. E consegui fazer um desenho
que eu lembro até hoje o que foi, eu fiquei tão orgulhosa de mim. E aquela sensação me trouxe, sabe, uma coisa assim, um objetivo a perseguir. Eu tive que abdicar muitas vezes desse caminho, né, e tudo bem, porque eu sabia que ia ser um caminho muito pesado, mas eu me programei, eu vou um dia me dedicar a isso que eu gosto. Sabe, fazer uma coisa bonita, era essa a ideia. Então passei por muitos caminhos, mas o acaso, que não é acaso, eu encontrei uma professora daqui que me indicou, eu num lugar aleatório, nada a ver, e a pessoa me deu o endereço. Vai lá! E eu estava para me aposentar também, e eu falei, eu vou lá então. Mas é difícil, eu fiquei pensando, não, eu vou. Aí vim uma vez, vim pensando em pintura, né, ainda no 2D, e fiquei assim, vou. Aí ela me falou, tem outros lugares pra você visitar, acho que foi Maria. Vai lá, no 101, no 111. Eu falei, tá. Aí cheguei aqui, olhei e falei, o que é isso? Que música é essa? Menino, que música, um negócio estranho. A gente é sujinho, mas é honesto. Rapaz, aí Santo pegou, botou um pedaço de argila na mão, falou, senta aí, experimenta. Rapaz, eu fui experimentar, não botou na gostei. boca? Não, mas mas a história, aí começou. Aí eu comecei a vir, mas não deu na época, aliás, eu comecei a vir meses depois. Eu tive grandes perdas durante esse período e eu procurei me informar. Teve a questão da pandemia, que a gente continuou o curso lá, que foi formidável. E meu grande medo era perder esse lugar aqui, gente. Meu grande medo. Eu falei, tem que ir, eu tenho que ir, porque senão eu vou perder, vai fechar o calustro. Oh, meu Deus! Eu ficava desesperada de medo disso. Sei lá o que é. Eu só sei que eu me encaixei, me senti acolhida. Também achei que aqui era o meu lugar. E mesmo com pandemia, tudo, a gente voltou, né? Graças a Deus. E eu faço um esforço muito grande para estar aqui. Eu moro em outra cidade, a 200 quilômetros, tenho, né, todas as minhas dificuldades, coisa que todo mundo aqui tem também, as suas. Mas é um esforço grande. Pra mim. Mas e a Moira? Eu quero saber da Moira. E a história da Moira? A Moira é um problema sério, porque a Moira fala do tempo e do destino. Ela fala de alguém que já mediu lá o tamanho da minha vida, sabe? Que eu sei que eu não tenho saída, né? Já está medido. E uma hora vão cortar. Mas acontece o seguinte, o que eu vou fazer com uma coisa que eu não sei que pode ser qualquer hora, né? Aí surge a liberdade de fazer o que eu quiser agora. Exato. No hoje. Entendeu? E não adianta, eu não tenho como fugir. São coisas que eu sou impotente. Nisso a arte é mãe, é a mãe da liberdade, né? Exatamente, essa escolha de, dentro dessa confusão toda, a gente tem a liberdade de poder viver pelo menos esse momento. De criar. E criar, e esse prazer de fazer, de você ver a sua peça e ela te conduzir pelo caminho, que principalmente com a argila você vê isso, ela te conduz quando você está modelando lá, te conduz, ela diz o que ela quer fazer.
é muito bonito, sabe? Cara, e essa troca aqui, que todo mundo já falou, mas que é maravilhosa, eu só acho que a gente tem que separar os laudos, né, gente? Tem que separar os laudos, mas nossa, é maravilhoso estar aqui. Eu produzo e sou muito feliz. Isso aqui me traz muito prazer. Eu até esqueço lá da fita. Isso. Da Moira. Maravilhoso. É isso aí. Maravilhoso, Deise. Obrigado. Obrigada. Olha a Dani ali atrás da Deise, se escondendo. A Dani se escondendo. Deixa eu mudar aqui para pegar um ângulo melhor. Oh, meu Deus. Tá bom Sim. aqui. Eu queria ter o poder, assim, da oratória como vocês têm. Pra mim. Ainda mais de um trabalho, como todos estavam falando, é muito alma, né? Então, assim, já é difícil falar de mim, imagina falar de um trabalho que é alma, né? Minha alma. Foi muito desafio, porque foi uma obra que eu não estava pensando, foi uma coisa de autodescoberta e tem muito significado para mim aquela obra. E foi muito desafiante, assim, tudo que eu vivo aqui é muito desafiante, da convivência com vocês, porque eu sou muito fechada, e aí eu tô aprendendo cada dia mais, e aprendendo quem eu sou cada vez mais. A minha tendência a ter controle sobre as coisas e a gente vê que a vida não tem disso, que a gente não controla, embora a gente queira. Engraçado falar sobre isso, sobre o controle, porque eu demorei um tempo para fazer a peça, porque eu tenho uma tendência a ser perfeccionista, a querer fazer uma coisa muito bonita e tal. E a arte está me colocando num lugar tipo, não, você faz o que você pode. Não é para os outros verem, né? É para você colocar o que você tem dentro e fazer. E eu tô aprendendo isso, tô vendo que é uma delícia entrar em contato com essa parte. Tô aprendendo muito com vocês, embora eu fique muito quietinha aqui, sem falar muito. E foi muito desafiadora essa arte para mim, porque, como eu estava falando do controle, né? A arte foi pro forno e ela se despedaçou toda. E aí foi meio desesperador. Eu tentei segurar a onda, mas eu falei, meu Deus. E no prazo mínimo, inclusive. No prazo mínimo. E aí eu falei, gente, vou desistir, mas o Sandro me deu uma força. Por conta dele, eu acho que foi uma coisa que eu falei, não vou desistir, vou tentar fazer reconstrução, que foi até o que ele falou comigo. Agora é hora de reconstruir isso aí, essa história que você fez, que você viveu. E com a ajuda da Cris, eu consegui reconstruir a peça. Eu achei que ia ficar parecendo, ia ficar feio. E foi um desafio e foi maravilhoso, assim, ver a peça ali fora, né? Aí uma menina passou no dia e falou, nossa, que linda! Eu falei, gente, ela tá falando da minha peça. Fiquei toda boba, eu falei, nossa, não tá dando pra ver as imperfeições, eu tô vendo tudo. E acho que a arte mostra um pouco disso, né? Essa subjetividade que a gente vai colocando. A gente interpreta as coisas melhor do que a gente vive. E é isso, acho que eu já falei muito, estou aqui até nervosa. Obrigado, Dani. Maravilhoso. Sobre isso.
Claro. É só para reforçar essa coisa do coletivo assim, do sentimento, que é muito comum. Quando a peça da Dani quebrou, eu acho que em todo mundo ficou aquela sensação de sofrimento, assim, parecia que era uma parada nova. Eu achei que era minha, tipo assim. Foi lindo. Eu fiquei impressionada. E aí eu via isso em todo mundo ficou assim, muito triste porque tinha quebrado. Eu acho que todo mundo também ficou muito feliz quando viu o resultado. Foi ela lá, a Cristina também junto, e o negócio fluindo, foi muito legal. Isso é muito legal, é. A dor compartilhada e a alegria também compartilhada. É, muito bom. Obrigado, Dani. Adriana, você que se levantou, você podia falar um pouquinho aí pra gente do seu encontro de novo com a escultura, com essa possibilidade de criar e de expor. Para falar a verdade, para começar, eu estou muito feliz de estar participando desse grupo. Muita acolhida aqui. Estou assim, gostando muito do trabalho de todo mundo, estou gostando de participar de tudo. E essa exposição para mim foi um desafio, porque eu não esperava participar, porque eu estou há pouco tempo aqui. Eu fui muito incentivada por você desde que eu cheguei. E cada etapa da minha escultura, cada etapa que ela foi surgindo, eu falei, meu Deus do céu, eu consegui fazer o gesso. Meu Deus do céu, eu consegui fazer outra etapa. Meu Deus do céu, saiu o cimento. Então, foi muito satisfatório para mim surgir a escultura. Porque a arte, para mim, está sempre presente na minha vida, né? Desde que eu comecei, eu falei, eu sou arquiteta. Eu já trabalhava um pouquinho com isso, eu modelava, mas eu não tinha condição de fazer a escultura. Eu aprendi muito com você, eu me sinto muito à vontade aqui. Eu aprendi muito com você e você deixa as pessoas confortáveis aqui. Muito obrigado. Muito da maneira como você conduz a aula, como você critica de uma maneira positiva as nossas esculturas, como você incentiva. Eu me sinto assim, acolhida. Muito obrigado, muito bom. Que legal, Adriana. Maravilhoso. O trabalho ficou maravilhoso, tá ótimo, como todos. Tem uma tendência abstrata, né, Sandra? Bastante, muito. Você tem incentivado isso também. É uma linguagem, né? Assim como o Zito, ele também tem uma linguagem bastante abstracionista. E isso é uma coisa nata. Acho que nasce com a gente se comunica de uma maneira particular, cada um de nós. E eu acho interessante assim, você conseguir transferir para uma escultura abstrata um movimento harmônico, suave, contínuo. Sentimento. Sentimento, com linhas livres. Sim. É interessante depois você ver o resultado, né? É toda uma aposta, né? Se jogar no abismo. Por isso eu acho que sempre a coragem é o que está na frente de qualquer artista. Você deixa assim, né? Você fica exposta, né? Fica totalmente exposto. A gente tem que ter muita coragem para poder se mostrar, né? Eu te agradeço por você ter me ajudado esse tempo todo, desde que eu cheguei. Foi muito bom, né? Muito gostoso. Uma honra. Muito obrigado. Que a Cris, que está aí do lado da Adriana. Cris Argolo, nossa querida professora aqui do Caluche também. Mas aqui eu sou aluna. Nossa companheira. Para ser bem objetiva, falar da peça que está exposta lá fora, na exposição, como já foi falado aqui, a coragem de expor, se expor, começa na hora que você começa a fazer. Porque você vai começar a fazer uma peça e ela vai sair de dentro de você, do seu mundo próprio, e vai para o coletivo, vai ficar sujeita a uma opinião de um, de outro. Então, isso já é a primeira coragem. Mas é uma experiência, o processo é muito forte. Se você tem uma atenção com o que você faz, né, o enriquecimento próprio vem da vivência desse processo. E a minha ideia ali era fazer mais um trabalho de um conjunto de trabalhos que eu estou fazendo sobre o tema encontro. O abraço e os encontros. Que eu acho que é o bom da vida. Né? Maravilhoso. São os encontros, como a gente tem aqui, que todo mundo falou.
E aqui é um encontro de arte e amizade. Que a É gente verdade. constrói aqui com uma força muito grande. Mas lá na peça, voltando para a peça, era um encontro de almas. Então não é o abraço físico, é o abraço do encosto de uma testa com a outra testa. Do feminino com o masculino. E como eu me entrego ao processo, foi no fazer que eu tive vontade de abrir, deixar um lado da cabeça aberta de cada um. Porque a ideia de é preciso esvaziar a mente com muita coisa que a gente que foi colocado lá dentro para poder existir o verdadeiro encontro. Essa foi a ideia. E também como a vivência do processo dos colegas no forno, elas É um outro aprendizado. elas quebraram no ombro, não quebraram na face. E aí foi a reconstrução e depois a pintura, uma coisa que a argila proporciona, né? Permite. Então é aprendizado duplo, de fazer, aceitar o quebrar e insistir em completar aquele trabalho. Dentro dessa vivência toda tem um espetáculo que é o que a arte proporciona e o estar aqui proporciona também. Maravilhoso. Todo escultor é um restaurador, né, Cris? De si mesmo em primeiro lugar. É verdade. E essa resiliência, né, de você não abandonar aquele trabalho. A criação. Não abandonar a criação. E aperfeiçoar, e construir, e consertar, e levantar, e vamos em frente. A arte e a vida são a mesma coisa. Né? Maravilhoso. E a gente aqui junta tudo, é feliz. Muito bom. Maravilhoso, Cris. Muito obrigado, muito bom. Martine, você é a última menina do grupo que está aí quietinha e que também teve um processo super laborioso, complexo. Fala pra gente aí um pouquinho dessa história. Sim, então, primeiramente, dizer o que todo mundo disse aqui, que é uma benção poder estar aqui nessa ateliê contigo, que tanto nos ensina. Eu venho de uma vida de desenho, de pintura, e nunca tinha feito 3D. E surgiu um desejo imenso de fazer escultura. Mesma coisa, me foi indicado o ateliê, e aqui eu vim. E é uma descoberta permanente. Então, às vezes a gente vem pensando que quer fazer determinada coisa e acaba fazendo outra. Eu, no meu caso, nessa obra já é isso. Eu vim desenvolvendo um trabalho sobre os povos originários do Brasil. Mas assim, eu primeiro pensei, vou fazer cerâmica, é a terra, é Pachamama, E aí logo você falou pra mim, sem querer discriminar minimamente a cerâmica. Mas os processos, não, começa a modelar, aprende a fazer o molde, aprende a fazer a peça, aí, primeira peça, cimento, muito distante daquilo que eu tinha imaginado, mas sensacional. Aí, possibilidade, agrega pedra, opa, já tornou-se um material novo, super interessante. E assim foi fazendo, e até que surgiu o desejo de explorar mais materiais, e aí está vindo agora a resina. Então, essa peça em resina também é mais um novo caminho, e aí interessante poder explorar, né, esses processos, investigar os materiais. Porque aí sim, você fala, tem tais possibilidades técnicas. Então, eu faço, agrego, e nisso eu descubro possibilidades. E nesse caso, assim, na verdade, em todos os trabalhos, são tantos processos diferentes, né? Tem o modelar, tem fazer o molde, tem tirar a peça. Então, você vive cada momento e cada etapa com vários desafios que te tiram do teu lugar de conforto. Você tem um objetivo. Verdade.
E você vai nesse objetivo. No meu caso, tem uns que vão já deixando tudo solto. Como eu sou figurativa e já tenho uma imagem que eu quero ali representar, eu já foco nela. Mas os materiais vão me levar para diversos momentos. E aí, como você disse, isso é a grande verdade que eu aprendi, tem que ser restaurador. O escultor é restaurador de si mesmo, do seu próprio trabalho o tempo inteiro. E aí, com isso te obriga a você também aceitar, ter uma resiliência. Primeiro que você tem que ter paciência, porque os processos, diferentes da pintura e do desenho, que são processos mais rápidos, esses são muito lentos, muito devagar. Então calma, vai com calma, respira e faz. Te obriga a refinar o teu processo, né? Exatamente. E aí, no primeiro processo da modelagem, e nessa peça, especificamente eu senti muito isso, você modela a figura está aqui, mas de repente, em vez de você tá fazendo a figura e de repente a figura te observa. E aí você leva um susto, porque de repente ela se anima, entra alguma alma, entra alguma coisa. Isso não é mais você. Sim. Então, esse milagre que acontece é algo que a gente não consegue explicar direito, né? Lucas, você transformou a presença desse indígena no ateliê, né, para todo mundo que o observava se sentia observado, né? Eu acho que é o que mais me marca especificamente nessa peça. Essa presença, essa essência dele, todo esse conhecimento que ele carrega, que não me pertence, pertence a ele. Sim. E qual o nome dele? A presença. Você fosse Pai Xoxó. É um apelido carinhoso. Tem apelido. E o mais engraçado é que ele ficava ali atrás. E aí, às vezes, todo mundo chegava e falava, parece que ele era mais um. Todo mundo conversava, mais um personagem no grupo. Enfim. E é isso, mas então, preciso dizer que estar aqui é uma aventura maravilhosa, vai fazer 2 anos agora. É um lugar muito democrático, de conhecimento, de saber, como eu disse, ninguém é melhor que ninguém, porque não tem isso. E toda hora, permanentemente, a gente aprende um com os outros, e principalmente com você, nosso mestre, que sabe nos conduzir, né? E muitas vezes, como eu estava dizendo, a gente quer fazer uma coisa e você fala, olha, mas pode ser assim, assim, assim. Aí na hora a gente fica assim, aí faz. Ele sabia. Que bom ter um bom professor. E que bom aprender a escutar o professor. Porque ele sabe, Então, o bom é poder ter você para nos guiar em nossas aventuras, cada um. E só te agradecer. Gratidão a todos. Eu que agradeço. É uma honra sempre, com certeza. É um grande prazer. Uma coisa, sabe, Sandro, assim, que vem na fala do pessoal, né? As pessoas dizem, porque a arte é um processo terapêutico, né? É um processo terapêutico quando a gente consegue, né, se permitir se reconstruir, né? Quando ela se destrói, você se reconstrói. E você constrói a arte e constrói a você mesmo. É verdade. Você consegue enxergar, né, na peça esse você, né, lá na peça. Eu acho que isso é muito terapêutico. É muito terapêutico. Agora, é muito trabalhoso. Muito! Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar para quando as pessoas chegam no ateliê é que se você gosta de trabalhar, porque a escultura, ela realmente dá muito trabalho. É algo que só se viabiliza através de paixão. Se não tem essa paixão, se para no meio do caminho, você vai abortar, porque dá muito trabalho. Então, realmente o trabalho, ele é um lugar comum e muito valioso para a gente. Vamos fechar não, vamos fechar... Vai fechar com o Wallace. Vai fechar com o Wallace, então vamos pro Milô para a gente fechar com o Dr. Wallace, isso aí, boa. Querido? Ele que é o multiartista, cara. Não, mas você é o filósofo... E aí você pode... Chegou atrasado, tá certo. Chegou por último. Grande Milô, nosso luthier africano, de instrumentos africanos.
e multiartista, músico, dançarino, escultor, stripper. Tá fazendo de tudo aí, correndo atrás, jogando nas 11. Então, eu cheguei aqui, eu sou o caçula aqui, eu acho, em termos de idade, talvez o Alisson mais novo que eu, mas... mas eu cheguei aqui, eu acho, perdi já a conta, eu já devo estar aqui há uns 13 anos aqui no ateliê, então um tempinho já. E vim para cá diante de uma necessidade, né? Eu estava fazendo um homem-banda, conheci o Sandro na feira de Ipanema e tive um problema com o instrumento, como sempre acontece, até aconteceu nessa última apresentação, mas enfim. E o Sandro falou, leva lá no ateliê e tal, vamos reformar lá. E eu trouxe para cá, fiz a reforma e semana passada tive também fazendo uma reforma no homem-banda, né, para apresentação aí da nossa exposição, né? Então eu fiquei muito pensando nisso, né? Poxa, eu vim aqui uns 12 anos atrás para fazer o mesmo tipo de reforma, né? Porque água mole, pedra dura, né? Uma hora vai estragar de novo. Então eu fiquei refletindo. E o Sandro, pra vocês terem uma ideia, eu vou contar um episódio de quem é esse cara, né? Esse cara é o cara. E em uma oportunidade eu estava aqui fazendo um trabalho no sábado e acho que a gente sempre está trazendo os pepinos pro Sandro, né? Que ele ajuda a gente a desembolar, então ele estava me ajudando a desembolar esse pepino. E, se não me engano, se estiver errado você me corrige, mas foi o que eu refleti, tinha combinado de sair com sua namorada, Andréia e tal, e eu aqui agarrado, né, com aquele pepino todo, e a Andréia chegou, nossa, agora já é. Era um sábado, eu tinha um compromisso para o domingo, e o Sandro falou, não, Andréia, eu não posso ir porque eu estou ajudando o Miló. Então, para ter ideia da... Como é a palavra? Da solidariedade, não, acho que é disponibilidade e mais um monte de adjetivo que vai entrar aí, né? Então, agradecimento eterno ao Sandro, ao mestre Sandro, né? Porque essa palavra é muito forte, não cabe para qualquer um. Acho que mestre é mestre e nem todos são assim, né? E não é qualquer pessoa que vai ganhar esse título, né? Assim, de graça. Depende muito assim do seu trabalho mesmo todo, né? Resumindo. Então, eu sempre digo que o Sandro é um realizador de sonho, né? Porque os sonhos que eu tive, não quero fazer uma peça assim e tal, ele me ajuda a realizar esses sonhos, eu acredito que todos vocês também. Então, falar um pouquinho dessa peça que eu trouxe para a exposição, que é um instrumento africano, né? Eu acho muito curioso e muito importante trazer essa peça que muita gente nunca viu, além de ser na televisão ou na internet, sabe? É uma coisa que está muito distante da gente, então eu estou me colocando a dispor disso, de pesquisar uma série de instrumentos, principalmente de matriz africana, mas outros também eu venho pesquisando da América Latina e de outros cantos do mundo para continuar meu trabalho, meu foco principal, né, minha linha principal, que é a música, né? Às vezes eu lamento de não estar trabalhando com barro, com outros tipos de materiais que eu acho assim bem legal também. E é isso, sabe? Eu acho é um instrumento muito antigo, né? É um instrumento que fala, que abre um caminho para você dialogar, né, com os ancestrais, né? É muito amplo falar isso assim, mas isso é uma coisa que a gente pode vivenciar, né? Então, você ter o instrumento pronto é a primeira coisa. Então, agora, a partir daí, você vai experimentar esse instrumento, tocar, abrir esse canal, né, de comunicação. E uma coisa curiosa também desse instrumento é que é um instrumento terapêutico, né? Acho que alguém falou alguma coisa em relação à terapia aqui. Então, quando você toca, mesmo não sabendo tocar, por isso que eu sempre prezo das pessoas experimentarem, tocarem, qualquer tipo de instrumento, porque ali vai rolar a vibração, né? Ali você vai sentir quais os benefícios aquele instrumento pode te trazer, né? E uma outra coisa que eu queria comentar para fechar é uma palavra que foi muito falada aqui em relação à coragem, né? Então eu quis fazer essa performance e trazer um pouquinho disso, né, que nós artistas vivenciamos, né, essa questão do caminho, da coragem, né, da fé cega,
e da questão da abdicação, vamos dizer assim, do dinheiro, né? Não quero dinheiro, só quero amar. Então acho que todos nós aqui não tem a escultura, talvez eu até, né? Falando por mim, não sei de vocês, mas eu acho que o foco do trabalho aqui, né, enquanto escultores, não é ganhar dinheiro, sobreviver daquilo. Então, né, então é fé cega e vamos que vamos. Isso aí. É legal, fé cega é ótimo, cara, porque a arte exige essa fé cega, né, cara? Senão a gente não consegue trilhar esse caminho que é tão difícil, né, cara? Tanto prazer nos dá e tanto enriquece a nossa alma, mas é um caminho difícil, sem dúvida. Precisa dessa fé cega. E aí a gente tem o nosso doutor em filosofia com tumulto na beleza, montado na galeria, Dr. Wallace. Fala aí, Dr. Wallace, o que você tem para nos contar sobre o tumulto na beleza? Ontem eu recebi uma notícia de um falecimento de uma tia minha, né? Uma tia muito querida. E ela teve a passagem em casa, e quando arrombam a casa, o corpo está lá estendido na cama e a única companhia dela é a cachorra. Então se passa 24 horas, a cachorra está ali do lado. E mediante esse caos, né, que a gente tem que enfrentar, tive que tomar as medidas necessárias para resolver a burocracia. Então, o mais fácil é morrer, o difícil é a burocracia. Resumo da ópera, né? A situação permanece, o enterro é hoje, aquilo tudo. E aí me perguntaram, né? Como que você aguenta? E eu respondi, é porque eu sou um cara que eu tenho muita fé e eu tenho um ateliê. Então o sentido da arte, na sua profundidade, é porque a arte, ela é espiritual. Ela é o único momento que nos aproxima do infinito, do cosmos, de Deus, dos orixás, da natureza. A arte é o único caminho possível para chegar a essa instância do espiritual, né? Então, nesses momentos as pessoas chegam à loucura, ao suicídio, ou vão para a igreja, ou vão para o bar. Eu não. Eu venho para o ateliê e vou entender isso no caminho do espiritual, onde que minha arte se liberta, né? Às vezes eu vou ali pro ferro, quando eu estou muito atacado, dou umas porradas lá. Daqui a pouco eu vou para argila, começo a enfiar a faca para me vingar de alguém. Mas é o caminho do possível. Então esse tumulto na beleza, a gente traz toda semana, né? E o melhor daqui, que todo esse despojamento da vida, essas contradições, né? A gente termina toda sexta-feira com um brinde. Tá todo mundo por dentro, um caco, fudido, remendando com argila, com cola, com super bonde, mas no final a gente dá um sorriso, as músicas estranhas que o Sandro coloca pra gente ouvir. É o fogo lá fora, a gente come uma coisa meio queimada, um cadáver carbonizado, sempre a mesma linguiça para aumentar o colesterol. As brigas, que fazem, como a Daisy disse, né? O Sandro precisa organizar os laudos, mas aqui é o lugar onde eu faço a minha missa sem Deus, né? É onde eu vou encontrar nesses cacos a capacidade de se restaurar, né? Como diz o Racionais MC, sozinho ninguém aguenta, né? Então acho que a arte, como diz lá o velho Kandinsky, é o caminho do espiritual. É onde você vai... uma vez eu estava conversando com Cristina, ela falou assim, eu falei assim, ai Cristina, a argila, eu vou largar, tá me enchendo o saco a Cristina, quando você está com a energia muito baixa, não pega a argila, porque a argila, né,
ela Puxa. puxa, te bota mais para baixo. Aí eu saí de lá, comecei a dar umas porradas no ferro, o negócio começou a funcionar. Então é o lugar onde que eu encontro meu campo de força, né? E quando chega segunda-feira que a pancadaria começa, eu falo, ai, tomara que chegue logo quinta-feira, logo sexta-feira, né? Então acho que o tumulto da beleza é isso, é você juntar esses cacos e tentar tirar desse caos, né, um grande aprendizado de lidar com as suas questões. Esse dia eu estava andando na Presidente Vargas, ali perto da prefeitura, onde quase eu morri uma vez, eu falei, engraçado, né? A gente só passa pelo caminho da morte pela segunda vez é porque aprendeu. Então o ateliê é isso, o tema central da filosofia para mim é a morte, né? É como lidar com ela. Então a argila, a arte é esse processo de restauração. Então se o dia tem 24 horas, né, eu tenho certeza que o tempo sagrado é quando eu estou aqui no ateliê, é onde que eu estou feliz, eu estou potente, eu estou brigando, eu estou me restaurando, eu estou trocando. E esse lugar aqui é importante para todos nós, acredito eu, por conta disso, né? A arte, ela coloca todos nós numa intimidade da beleza. E se você não perder esse status de artista, ou essa hierarquia de saber, ou de estar num nível mais do que o outro, você não entendeu nada. Ela coloca todo mundo no mesmo patamar. Porque se ela não te coloca numa dimensão do espanto, né, que é a dimensão do sagrado, você não entendeu a grande questão. Né? Logo, isso aqui é muito cuidadoso e muito carinhoso pra gente, né? Então, as nossas vidas vão se embolando, se atravessando, né? Então é o tumulto no sentido que é a vida, né? Quanto mais confusa é a vida, mais que ela é sua amiga, né? Então é esse processo. Eu só tenho a agradecer, porque é um lugar onde eu venho recarregar minhas energias. Maravilhoso, Dr. Wallace. Eu vou botar aqui para trás, só para me aparecer no vídeo. As pessoas normais que vivem lá fora ficam desejando que chegue o final de semana. A gente fica desejando que chegue quinta e sexta. Eu sempre falo, os 2 dias mais felizes da semana é quinta e sexta, sem dúvida. E eu não atendo ninguém. O enterro tá lá acontecendo, eu falei, não conte comigo. Já fiz tudo, já fiz a burocracia, já fui pro cartório, já fiz tudo agora. Já o caixão. Ah, mas tua avó tá passando mal. Deixa, é o tempo dela. Ela é mãe, ela vai passar mal. Agora é o meu momento. Aqui é o meu momento. Maravilhoso. É uma honra poder trabalhar com um grupo tão maravilhoso, tão diverso, tão rico. Acho que essa riqueza que cada um traz consigo para cá é o que eu sempre vi de mais valioso. E para mim é um presente da vida, né? Porque eu acho que, assim como vocês, eu venho toda quinta-feira para cá com prazer, querendo vir, querendo chegar, querendo compartilhar e participar dessa história aqui, essa brincadeira de viver fazendo arte, enriquece muito o meu coração. Muito obrigado a todos vocês que trabalharam muito para essa exposição. Aí pra gente compartilhar, vou compartilhar no grupo, o vídeo tá super longo, de repente a gente bota no YouTube. Tem que editar, não vou editar porque tá na fala de cada um, não vou cortar a fala de ninguém. Não, o Gabriel sabia fazer essa coisa de compactar, tem como compactar. Mas de repente a gente bota no YouTube. Não, compactar é parte 1, parte 2. Ah, sim, isso pode ser, para ficar mais fininho, Sandra, maravilhoso. Eu queria falar também que eu fiquei assim muito alegre, né? De que eu estava perto da peça dos dançarinos e aí a música, e aí eu falei, essa é a minha peça. Eu já conheço o seu trabalho. Aí eu adorei ela falar que essa identidade do meu trabalho
ela falou, foi você que fez aquela roda? Eu fiquei pensando qual seria. Eu falei, o circo. Ah, maravilhoso o circo. Então eu já preparei, eu falei assim, não, e aí o circo? Ela perguntou. Aí eu disse que eu já tinha feito muitos personagens, que ele agora está maior. E então talvez vai ser apresentado em dezembro. No fim do ano, né? Isso aí, isso aí. Sobre o medo, interessante que o colega ali falou sobre o medo. Colega não, sou teu amigo, tá? Não, querido, foi meu. Não, você é meu amigo. Não, aí vai começar a briga. Aí eu fiquei assim, porque eu fiz uma peça aqui que foi exatamente do divino. Sobre a peça enaltecendo a mulher, né? Então eu fiz a mulher grávida. Aí eu pensei, vou botar ela no berço, vou botar ela na parte do Brasil, né? Das mulheres brasileiras. E aí você ainda colocou aquela madeira, né? Que fez a base. E aí eu fui, uma curadora me procurou, perguntando se eu queria colocar algumas peças lá na Casa Gerson Pinheiro. E aí eu fiquei pensando, aí mostrei todo minhas pinturas. Aí ela escolheu um quadro. Aí de repente eu botei aquela peça que foi rejeitada no Clube Naval. E aí eu botei um retrato, não, eu quero essa peça. Aí eu fui lá, peguei a peça no Clube Naval e levei lá, né? Aí quando abriu a exposição, eu fiquei inibida porque o pessoal era tudo arte contemporânea. A minha peça era um diferencial e eu fiquei bem com medo, entendeu? Assim, da crítica em relação ao meu trabalho, né? E aí teve uma hora assim que todo mundo falando, colocaram os preços de uma coisa assim, fora do comum, 12 mil, 15 mil. Minha peça eu tinha colocado o preço baixo, fiquei pensando, gente, eu vou aumentar um pouco, né? Toda com medo. Aí a curadora falou assim para mim, olha, a sua peça, ela falava particular para mim, a sua peça você é a verdadeira artista. Será que todo mundo... Aí na hora que todo mundo começou a falar, e aí a minha peça foi a coisa assim que eu fiquei admirada e agradecida de eu ter escolhido esse tema. E na verdade, eu não é desfazendo da arte contemporânea, mas ela acaba saindo tanto numa velocidade e acaba a gente ficando até amedrontada de apresentar uma arte que nasceu exatamente, sabe, da alma da gente. É verdade. É a questão da coragem, né? Tem que ter coragem. Aí quando foi para falar na peça, aí ela falou, agora vai ser a Lia falar da peça. Aí eu falei, olha, essa peça eu fiz da minha intuição, exatamente do divino em relação à mulher, e a base dela é a madeira que representa o pau-brasil, e eu fiz ela, a mulher deitada em berço esplêndido na terra de Santa Cruz. Quando eu falei isso, o pessoal ficou assim admirado, né, de eu ter falado assim essas palavras, que realmente foi um sentimento meu, e a gente tem que ter coragem realmente de mostrar a cara, né? É isso aí. É isso aí. E isso que eu queria falar, e sobre a minha identidade, que eu agradeço muito. Muito bom. Você ter falado para mim que eu já tinha uma identidade própria do meu trabalho, e a moça reconheceu aqui. Com certeza. Aí ela quer o circo, quer trazer as crianças do colégio. É isso aí, com certeza. Maravilhoso, gente, foi muito rico acho que para mim, para todos, talvez, escutar um pouco do outro sobre o seu trabalho, seu processo, e acho que vai enriquecer a todos nós essa filmagenzinha aí. Parabéns.